Uma vez que os nossos documentos estão criados, é claro que nós vamos querer imprimir os mesmos, caso seja para apresentação ou para arte final. Se você trabalha numa gráfica ou se você trabalha numa agência, precisa apresentar o documento para o seu cliente. Se você trabalha numa gráfica, precisa imprimir o documento para a sua arte final. Bom, o Illustrator nos oferece uma grande variedade de recursos que podem nos auxiliar na hora da impressão dos nossos documentos. Vamos ver que recursos são esses? Vamos lá. Bom, eu estou com o documento aberto aqui. Como vocês podem ver, é um documento que contém muitas páginas ou muitos artboards, tecnicamente. Bom, na verdade, isso aqui é um conjunto, uma papelaria toda completa de um cliente e eu quero, a princípio, imprimir esse documento para apresentação a este mesmo cliente, para que ele veja todo o trabalho e venha a aprovar o mesmo. Tá. A princípio, eu vou mostrar para vocês como é simples nós imprimimos um documento. Depois, eu quero mostrar outra coisa interessante que eu achei relevante colocar nessa aula, que é claro que neste caso estou usando como exemplo uma papelaria. Existe algo que, quando nós enviamos os nossos arquivos para ser impresso, sendo para a arte final, nós precisamos de algumas funçõezinhas bem básicas, que no caso seria a bleed ou a sangra. Bom, eu quero falar sobre isso aqui também nesta aula e vocês vão ver como é fácil nós criarmos uma arte final, ou pelo menos uma sangra aqui dentro do Illustrator. Bom, para imprimir esse documento, basta acessar o menu File, logo aqui acima, e selecionar o item Print, logo aqui embaixo. Uma vez que nós selecionamos esse item, abre toda essa janelinha de diálogo e vocês podem ver quantos itens nós temos aqui, né? Isso deixa a gente até atordoado, de tanta coisa que a gente tem aqui. Bom, eu penso que a coisa poderia ser um pouquinho mais fácil. Bom, mas apesar de tantos itens que nós temos aqui, a coisa realmente é fácil. Bom, a primeira coisa que nós olhamos dentro dessa janelinha de diálogo é a área de Printer, ou esse item que nós temos aqui que nos dá a habilidade de selecionar a nossa impressora dentro do nosso computador. Nós podemos selecionar uma impressora na rede, nós podemos selecionar uma impressora que está plugada diretamente no nosso computador. Enfim, nós temos aqui somente uma impressora, mas se você tivesse mais de uma, apareceria logo aqui nessa lista, ok? Bom, nós temos o outro item aqui em cima também que é interessante, que seria o Print Preset. No caso, quando nós alteramos todas essas informações que nós temos aqui, vejam só que nós temos um menu do lado esquerdo aqui nessa caixinha, nós temos vários itens aqui também. Caso nós venhamos a alterar cada um desses itens, nós podemos salvar depois tudo que nós alteramos como preset, para nós não perdermos ou não termos que refazer tudo novamente. Bom, outra coisa que nós devemos entender é que quando nós vamos imprimir um documento, o Illustrator reconhece que esse documento ele contém muitos artboards, caso tenha. Neste caso, vocês podem ver que nós temos um documento já aparecendo aqui no tamanho de folha A4, tá? Vocês podem ver aqui embaixo também que nós temos one of nine, ou que quer dizer um de 9. Nós temos 9 artboards nesse documento. Nós podemos clicar nessa flechinha aqui e passeando em cada um dos nossos artboards. Vejam só que nós temos alguns documentos que nem cabem nesse A4. Bom, aqui dentro do Illustrator existe uma função chamada Fit to Page. Deixa eu só selecionar um documento grande aqui. Ok. Bom, aqui nós temos um envelope saco e logo aqui do lado direito nós temos toda essa caixa de opções, onde nós temos um item chamado Fit to Page. Uma vez que nós clicamos sobre esse item, vejam só que meu envelope saco, apesar de enorme, ele fica preenchido em todo o artboard aqui. Bom, se nós quisermos deixarmos essa pasta ainda maior, nós podemos selecionar esse item chamado Auto Rotate. Vejam só que o Illustrator reconhece o tamanho da pasta e tenta preencher a mesma dentro desse A4. Agora ficou bem mais interessante, ficou bem maior. Se eu mostrasse isso para o meu cliente, é claro que ele ia ter uma visão maior de algo que é grande, que é esse envelope saco. Nós podemos até definir um custom scale, nós podemos definir uma largura e uma altura específica para o tamanho desse envelope dentro desse E4. Né? Nós temos um item aqui chamado Do Not Scale. Né? Nós podemos selecionar esse item para não dar escala. Às vezes pode acontecer que nós venhamos construir todo um envelope saco no seu tamanho real. E pode acontecer também da limitação do A4. Neste caso, nós teríamos que não dar escala
a esse documento quando for impresso e depois recortar todo a 4, montar até construir todo o envelope. Enfim, isso é uma outra história. Bom, nós temos outros itens aqui em cima, que no caso nós temos 9 artboards dentro desse documento. Nós podemos selecionar o item Range para definir quais páginas imprimir ou simplesmente qual página. Por exemplo, só a página 9. Se eu quiser, eu posso imprimir a página 1, a página 2, vírgula, página 3, vírgula, e a página 9, só. Se eu colocar a numeração exatamente do jeito que está aqui, só vai imprimir a página 1, a 2, a 3 e a 9. Bom, eu tenho outro item super interessante aqui que é o Ignore Artboard. O que esse item nos dá a habilidade de fazer? Simples, o nome já diz tudo. Ele ignora os artboards, né? Ele faz com que todo o nosso documento ele seja preenchido como se fosse um único artboard dentro desse A4. Eu tenho uma visão geral de todo o meu documento dentro desse A4. E isso pode ser relevante na hora da gente imprimir esse documento. Enfim, essas são as questões básicas de se imprimir um documento. Mas eu quero falar de uma outra coisinha para não tomar tanto tempo da aula, que é muito importante na hora que nós formos finalizar, seja um anúncio, seja uma papelaria, ou seja qualquer outra coisa que precise de margens de corte ou da nossa específica sangra. Bom, vou clicar em cancelar aqui por enquanto. Bom, vocês podem ver que eu tenho essa papelaria aqui. Se eu, por exemplo, pegar esse cartão de visitas específico aqui. Vamos pegar esse de baixo aqui, né? Se eu quiser criar uma margem de corte, no caso, o fundo desse cartão está branco, né? Na verdade, nós nem precisaríamos fazer isso. Só o tamanho em si do documento em si importaria. Mas vamos, por exemplo, criar um box pegando a mesma cor dessa marca aqui, né? Vamos pegar o nosso conta-gotas, pegar a cor da marca, vamos pegar o retângulo, vamos colocar isso como 2 colunas, tá? Uma vez que o fio está com a cor vermelha da marca, vamos colocar exatamente aqui. Vamos jogar esse objeto para trás do texto, então vamos clicar aqui em Object, Arrange e Send to Back. Vamos colocar depois do texto. Nós podemos clicar sobre esse texto. Uma vez que o texto está selecionado, eu posso mudar a cor desse texto. Vamos colocar como branco, porque o preto contra o vermelho não fica tão interessante, né? Bom, agora, nessa situação aqui, eu precisaria de uma margem de corte. Por quê? Nós temos esse box, esse retângulo vermelho aqui. Se eu mandasse para ser impresso após aprovado esse documento, eu teria um documento sem qualidade, porque uma vez que eu fosse imprimir esse documento, eu imprimiria no exato tamanho desse documento. Caso ele estivesse fechado em PDF, não tivesse mais como ser alterado, não, seria impresso e poderia ocorrer que na hora da faca, do corte, surgir alguns filetes brancos, né? Porque a coisa ela nunca vai sair 100% perfeita. Não? Então, mas como nós podemos criar esse bleed, essa sangra, né? Para fazer isso, basta nós acessarmos o menu File, logo aqui acima novamente, e selecionarmos o item Document Setup. Uma vez que eu entro dentro desse Document Setup, nós temos novamente muitos itens aqui, mas o item que nós estamos procurando é o Bleed. Vocês podem ver que nós temos 4 itens aqui para selecionar. Bleed é uma margem. Essa margem ela vai estar no topo, no fundo, no lado esquerdo e do lado direito dos nossos artboards. E uma sangra, geralmente, ela é 0,5. Vocês sempre, quando forem mandar o seu documento para impressão, vocês devem antes saber qual a especificação exata de quem for imprimir o documento precisa para a sangra. No caso, eu vou inventar aqui, vamos colocar 0,5 de sangra, pressiono o Tab, o cadeadinho está acionado ali, então a mesma informação que eu coloco aqui no top fica para todos os outros. Uma vez que eu clico OK, vejam só o que acontece, surge essa margem vermelha e esta é a minha sangra. Agora, para finalizar esse específico cartão, o que eu faço? Para desaparecer com aqueles filetes brancos, vamos pegar aqui nosso ponteiro preto, clico sobre o retângulo, posso expandir ele até tocar a margem, que é a sangra. Vamos fazer o mesmo para esse fundo branco, indifere, mas apenas para nós não termos esse fundo transparente ali, né? Vamos deixar isso aqui como branco. Vamos tirar esse stroke, deixar transparente. A cor nós podemos deixar como branco mesmo. Posso clicar OK. Novamente vamos selecionar o item Object, Arrange, Send to Back. Ok, uma vez que nós temos certinho
esse cartão de visitas, entre aspas, aprovado e nós queremos mandar para ser impresso, no caso eu fecharia para PDF, mas imagine que você tem uma impressora de gráfica para uma papelaria, por exemplo, como esta. Nesse caso seria esse simples cartão. Bom, uma vez que está tudo certinho aqui, nós podemos olhar aqui embaixo, eu vejo que esse específico artboard é o número 4, é o artboard que eu estou trabalhando. Então, novamente, eu posso acessar o menu File e selecionar o item Print, ou usar o atalho que seria Comando mais P ou Ctrl mais P no PC. Dentro desse item, ou dentro dessa janela de diálogo de Print, nós temos aqui o Marks and Bleeds. Então, que seriam as nossas marcas e seria a nossa sangra. Uma vez que nós selecionamos esse item, nós temos aqui as nossas marcas de impressão. Né? No caso, você pode clicar aqui e selecionar todas as marcas de impressões possíveis, por exemplo, as barras de cores, as marcas de registro, o Page Information, que é uma coisa interessante, que mostra a data que você finalizou o arquivo, que mostra o nome do arquivo, enfim. Isso em caso de alguém imprimir o seu arquivo errado, caso você mande vários arquivos e de repente seja impresso errado. Você tem o Page Information para comprovar que você mandou o arquivo certo. Enfim, esse item ele pode ser muito importante. Então, no caso, você pode imprimir com todos esses itens, mas vamos deixar somente o Trim Marks e o Page Information. O Trim Mark, o que ele é? O Trim Mark seria aqueles pauzinhos que informam para quem for imprimir esse documento o corte, aonde deve ser exatamente o corte para o documento ficar zero bala, para o documento ficar perfeito. No caso, eu posso voltar aqui em General e selecionar o item Range e selecionar especificadamente o Artboard número 4, que seria o meu cartãozinho ali. Vocês podem ver que já apareceu ali as minhas margens de corte de uma forma automática, não precisei fazer isso manualmente, geralmente as pessoas fazem isso manualmente. Eu não posso me orgulhar disso, mas na verdade eu passei muito tempo fazendo isso manualmente, mas as coisas estão ficando mais avançadas, a tecnologia está crescendo e a coisa está ficando cada vez bem mais fácil. Bom, vocês já entenderam a ideia disso? Vou cancelar isso a princípio, vou fechar um PDF apenas para vocês verem o que vocês verão quando esse documento estiver impresso. Bom, para fechar um PDF é muito simples, basicamente a mesma lógica de imprimir o documento. Eu posso acessar o menu File, Save As, e dentro desse Save As, dessa janelinha, eu posso selecionar em que local do meu documento eu vou salvar na minha área de trabalho, apenas para mostrar para vocês. O formato eu vou salvar como PDF, Range, página número 4. Posso também selecionar All para todas as páginas. Né? Se clicar aqui em salvar, vai abrir a janelinha de diálogo de PDF, onde nós podemos colocar as informações do que nós queremos ver dentro desse PDF. E nós temos aqui o Marks and Bleeds. Nós temos as marcas aqui da mesma forma. Vamos tirar os Registration Marks, Color Bars. Vamos deixar aqui só o Page Information Trim Mark. Uma vez que tudo está certinho aqui em General também está tudo certinho, posso clicar em Save PDF. Agora, aqui na minha área de trabalho, eu tenho esse documento em PDF que eu acabei de salvar. Posso abri-lo e voilá! Está aí o nosso cartão de visitas, exatamente do jeito que nós construímos. Vocês podem ver que nós temos as informações desse mesmo documento, com o nome exato desse documento. Nós também temos a data quando ele foi criado e exatamente o horário. Nós temos aqui os nossos trim marks, que seriam essas barrinhas que informam aonde exatamente esse documento deve ser cortado. É isso que você vai ver caso você faça exatamente o que eu fiz nesta aula, lá dentro da janelinha de diálogo de impressão.